Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Consultoria de Cálculo. Aqui eu escolho um aluno aleatório de cálculo e resolvo a principal dúvida dele. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é regra do produto nas derivadas. Eu estou aqui com o José Rovati. Tudo bem, José? Tudo bom? Beleza. Você está estudando cálculo aonde? Eu estou fazendo engenharia mecânica na Unesp. Vou começar cálculo 2. Ah, você já fez o cálculo 1, então. Fiz daquele jeito. Foi no EAD, né? EAD. O Unesp é uma faculdade famosa, cara. É em São Paulo, né? É a faculdade paulista, né? Mas eu faço em um campus do interior. Qual que é o nome aí? Ilha Solteira. Ilha Solteira? Ilha Solteira. Ah, saquei, saquei. Você falou que você está travado aí na regra do produto, certo? Certo. Do Tem produto algumas... em derivadas. Essa regrinha é famosa, a galera trava muito com isso aí. Vamos lá. Você sabe o que é a regra do produto? Basicamente, a gente está falando sobre a regra do produto em derivadas, né? Porque se você falar Sim. em integrais, em limites, aí o produto é completamente diferente. Então, a regra do produto em derivadas. Vamos começar com a notação de derivadas, né? A gente pode escrever ddx, e lá você coloca um produto, ou também existe essa notação aqui, olha, você pode escrever o produto e colocar um linha. Você já viu isso? Quando você coloca o linha na Já. função? É que eu mais vejo. Acho que é a mais comum, né? É mais comum. Quando você coloca um linha, F'. também quer dizer derivadas. Agora, quando aparece Sim. ddx, a galera trava, porque fica meio perdido em saber o que é isso. Mas é a mesma coisa. Todas essas duas notações quer dizer o quê? Derivada do que está dentro do colchete, entendeu? Derivada. Sim. Nesse caso, o que está dentro do colchete é um produto. Aí, o que significa esse f e g? É uma função de x qualquer. Por exemplo, pode ser, sei lá, x vezes seno de x. São produtos de duas funções de x. Um outro exemplo, sei lá, tangente de x vezes e elevado a x. Entendeu? Sim. F de x, g de x representam funções de x. Aí é o seguinte, quando aparece a regra do produto, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Todo mundo faz isso aqui, ó. Dá vontade de fazer, né? Você deriva o primeiro, depois você deriva o segundo, multiplicando. Se fosse assim, nossa vida seria Era mais muito fácil. fácil. Dá vontade de fazer isso, né? Em limites isso acontece, tá? Se você escrever o limite de um produto, você pega lá o limite de f vezes g. Você pode fazer o limite do primeiro vezes o limite do segundo. Aí tá certinho. Só que em derivadas é mais divertido. Em derivadas, ó, deixa eu escrever o limite aqui. Você pode fazer o limite do primeiro vezes o limite do segundo. Isso aqui não tá errado não, tá bom? Quando você chega em derivadas, normalmente você aprendeu limites antes. E como o limite de um produto você pode separar, limite do primeiro vezes o limite do segundo, muita gente chega em derivadas tentando separar também. Faz a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo. Só que isso aqui está errado. Não faz isso. Nunca. Demorou? Entendeu? Então, se aparecesse aqui para você, ó, x vezes o seno de x. Deriva. Você não pode derivar o primeiro vezes a derivada do segundo. Isso aqui está errado. Tá? Você tem que usar a regra do produto. Vou escrever ela aqui e depois a gente vai aprofundar mais nisso. A regra do produto, você vai derivar o primeiro e multiplicar pelo segundo, sem derivar. Aonde eu colocar a linha, tá vendo? É porque eu estou derivando a função. Se eu não colocar nada, é só você escrever a função do jeito que ela veio. Depois você coloca mais. Aí agora você vai derivar o segundo vezes o primeiro. Deriva o primeiro vezes o segundo, mais deriva o segundo vezes o primeiro. E isso aqui é uma adição, não é? Como isso aqui é uma adição, a ordem não importa. Se você trocar os dois lugares, se você fizer
G', depois F', o resultado vai ser o mesmo. Entendeu? Não importa a ordem que você vai escolher. Pode ser G', mais F', G. G', mais F', G. Ou F', mais F'. Não. F', G, mais G', F. A ordem não importa porque é uma soma. Entendi. Se fosse uma subtração, né? No caso da regra do quociente, que é muito parecido, é uma subtração. Aí a ordem importa, tá? Você não pode trocar, não. Então é só tomar cuidado. E se você perceber, olha só. Quando eu coloco linha, é porque você precisa fazer uma conta com essa função. Mas quando não tem linha, já é resposta. Já faz parte da resposta. Tá metade da resposta já está pronta. Você não precisa de mexer. É só você montar a estrutura. Tranquilo? Essa é a famosa regra do produto. E essa regra, ela é importante demais para você passar em cálculo. Por quê? Porque toda hora aparece uma regra do produto para você derivar. Tá? Que pode ser o produto de duas funções quaisquer, né? Exponencial, trigonométrico, isso é muito comum em prova. Então, se quiser passar em cálculo, já vai acostumando com essa regra aí. Mesmo se você não começou a derivada, né? Se você já chega lá na matéria de derivada, já sabendo a regra do produto, vai ser bem mais fácil. E nessa aula a gente vai aprofundar nisso aqui, para ninguém ter mais dúvida nessa regrinha. Vamos lá. Por que a gente estuda essa matéria? Essa matéria de regra do produto. É um assunto comum em provas de cálculo. E assim, isso aqui vale não só no cálculo 1, tá? No 1, no 2, no 3, no 4. Porque no cálculo 1, basicamente, você trabalha com uma variável só. Você trabalha com funções de x. Só que tem funções de x e de y. Tem funções de x, de y e de z. Então, vai aumentando a quantidade de variáveis. E a regra do produto, ela pode ser usada para funções com várias variáveis também. Então, se você chegar lá no cálculo 3, no cálculo 4, sem saber a regra do produto, o professor não vai ficar revisando. Ela é considerada base, entendeu? Para as matérias mais avançadas. Por exemplo, se aparece isso aqui para a senhora. X vezes o cosseno de XY. Olha isso, tem X e Y. Como que você deriva essa função? Você tem que usar a regra do produto, só que aplicando para uma função de duas variáveis. É um pouco mais complicado, né, do que uma, só que a regra do produto ela é válida. Você deriva o primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro. Então, ela é importante não só no cálculo 1. Depois que você aprende o cálculo 1, né, o cálculo 1 vira base para o cálculo 2, para o cálculo 3, para o cálculo 4. É tudo acumulativo. A gente usa também para o cálculo da reta tangente, né? É uma das maiores aplicações de derivada. Calcular o ponto máximo, o ponto mínimo da função. Taxa de variação instantânea, que a gente usa muito na física, né? Você vai calcular a velocidade é derivada, velho. Entendeu? Se a função da sua posição for um produto, na hora de calcular a velocidade, você tem que aplicar a regra do produto. Então, tem muita aplicação. Tá? É uma das regras mais famosas que tem. E, pelo amor de Deus, só de você não fazer isso aqui, você já está na frente de muita gente. Tá? A galera não estuda direito, então deixa na vez da prova. Aí chega na prova e começa a inventar a fórmula, né? Vai falar, acho que levar o primeiro vezes o segundo, beleza. Tem que prestar atenção. É comum de errar. Então, para passar em cálculo, você tem que saber a regra do produto. Melhor, você tem que dominar ela. Tá? Como que você domina a regra do produto? Fazendo exercício. É repetição. A pessoa pode ter muita dificuldade com isso aqui. Só que depois de fazer 10, 20 exercícios, começa a ficar natural. Você começa a acertar, você começa até a gostar, né? Porque quando você acerta, você começa a gostar. Aprende, fica bom. Quais são as maiores dificuldades que os alunos têm em cálculo? Eu recebo muito essa reclamação aqui. Olha só. Você já passou por isso? A matéria é grande demais, a matéria é muito difícil. Isso aqui... Muito conteúdo. É muito conteúdo. Né? Lá no cálculo 1 você deve ter passado por isso, né? Sim. Olha só. A matéria, ela é grande demais. Isso é verdade. Porque se você pegar o livro do Sturge, ele tem umas 800 páginas. E o professor também passa muita matéria. Só que pensa comigo, o nosso objetivo aqui é dar aula de cálculo. Você quer dar aula de cálculo? Você quer ser professor de cálculo? Não. Não. Você só quer passar. Concorda comigo? Você só quer passar e nunca mais essa matéria na sua vida.
Exatamente. Então, não é tão grande assim, porque você tem que focar no que vai cair na sua prova. Né? E o que cai na prova não é tudo. Não tem como cair tudo na prova de cálculo. Vai cair uma coisinha ou outra. Afinal, a prova tem lá 2, 3 horas para você fazer. Então, qual que é o macete para a matéria não ficar tão grande assim? Você tem que pegar as provas antigas do professor. Se você tem acesso às provas antigas, você reconhece o padrão de questão que o professor gosta mais de cobrar. Às vezes o professor gosta de cobrar demonstração, às vezes o professor gosta de questão mais aplicada, com contexto, sabe? Dá um texto com 10 linhas, aí você tem que ficar interpretando para depois resolver. Basicamente, tem 3 tipos de professor. Professor que gosta de demonstração, professor que gosta de aplicar, tipo, um contexto, tá? E tem professor que gosta, tipo, só a parte operacional. Tipo, resolva as derivadas, é letra A, B, C, acabou. Não tem nem... O enunciado tem tipo 3 letras. Resolva as derivadas, letra A, B, C, D. Entendeu? Se você pegar o tipo de professor que fica... O tipo de professor operacional, você não precisa ficar estudando demonstração de fórmula, nem pegar exercício contextualizado, entendeu? Por mais que ele demonstre as fórmulas em sala, você tem que ter uma noção se vai cair na sua prova ou não. Aí a matéria começa a não ficar tão grande assim. Esse é o segredo. Fechou? Fechou. Quando eu estava estudando cálculo, eu peguei o máximo de prova antiga que eu consegui do professor e, na hora de estudar, eu dava um foco maior nas questões que eu sabia que tinha mais chance de cair, entendeu? Porque, afinal, você tem outras matérias para estudar, né? Ou você está fazendo só cálculo? Não. Quantas matérias você está fazendo? Eu tenho 6 matérias. O cálculo e mais 5. Nossa Isso. Senhora. Se você for estudar o cálculo inteiro, você toma pau no resto. E se bobear, você toma pau no cálculo também. Porque Cálculo também. está estudando tudo, você tem que estudar o que cai na prova. Então, não adianta ficar estudando o livro de cálculo inteiro, o livro do Sturt, né, que é o mais famoso. Nem estudar tudo que o seu professor passa em sala. Você tem que focar no que tem mais chance de cair. Então, essa dica ajuda muita gente a passar em cálculo, tá? Você tem que otimizar o estudo, porque se você economiza tempo na hora da prova vale ouro. Vale. Qualquer segundo que você ganha ali é um tempo que você poderia estar usando para revisar alguma coisa que você errou. Porque errar é normal, né? Errar é normal. Você tem que guardar pelo menos uns 20% da prova ali para você revisar tudo que você fez. Sempre você acha um errinho ou outro. E, normalmente, a prova também tem questão fácil e tem questão difícil, né? Sim. Se você fica muito tempo fazendo as questões, não dá tempo de você revisar, você fazer as fáceis, né? Por exemplo, vamos supor que você pega uma questão difícil. Aí você fica lá 60% da prova fazendo a difícil. Não dá tempo de você entregar a prova, entendeu? E ainda é perigoso errar ela e não entregar. Essa é uma outra reclamação que a galera tem. Ó. Cálculo é difícil demais. Chega lá na hora da prova, só tem questão difícil que você nunca ouviu falar. O que acontece? Como que você faz para a prova ficar fácil? Essa primeira dica que eu falei, entender o padrão de prova do professor, é uma dica boa, né? Você não vai ser surpreendido lá. Claro que pode cair alguma coisa que nunca caiu em provas antigas, mas a maior parte, né? A chance de repetir o padrão é muito alta. Agora, a dica é o seguinte: para a prova ficar fácil, você tem que usar a técnica da repetição. Não importa o quão difícil a matéria seja. Se você repetir, qualquer pessoa tem condição de aprender. Tá? Então, regra do produto. Não entendi. Faz 5 exercícios. Entendeu? Aí você demorou muito para fazer. Faz mais 5, faz mais 5, faz mais 5. Se você fizer, sério, se você pegar 50 exercícios de regra do produto, você nunca mais erra exatamente. Nunca mais. É 50 exercícios simples, entendeu? Só para você fixar a matéria. Aí você começa a acertar. E assim, quando você aprender a regra do produto, aumenta o nível. Pega uma regra mais difícil. Não fica só nessa parte básica, não. Por mais que o seu professor não tenha passado algo mais complexo, você tem que aumentar o nível. Você tem que sair da zona de conforto. Porque se você fizer exercícios mais difíceis,
Se você fizer exercício mais difícil do que o professor está te passando, o que vai acontecer com a prova dele? Vai ficar fácil. Vai ficar fácil. Entendeu? Tem um exercício, por exemplo, que tem um produto, né? Aí você faz lá 50 exercícios desse tipo aqui. Pegou a manha. Em vez de ficar continuando a fazer esses, você começa... Vamos colocar 3 produtos? Seno, vezes cosseno, vezes e elevado a x. E aí? Como é que faz isso aqui com 3 produtos? Entendeu? Tem que aumentar o nível o tempo todo, para você não ser surpreendido lá na hora da prova. E quando você aprende a fazer com 3 produtos, isso aqui fica ridículo. Com 2, parece a coisa mais fácil do mundo. É que nem a tabuada, velho. Você lembra lá a matéria de tabuada? Quando você estava lá, sei lá, maternal, sei lá, com 10 anos de idade, que a gente aprende isso. Pô, você fica lá, 5 mais 5 mais 5, aí contando a mão, né? Pô, dá 15, né? Tem um monte de dificuldade. Aí, do nada, você vai para multiplicação. 5 vezes 3, você tem que fazer 5 mais 5 mais 5 de cabeça. Que loucura é essa? 5 vezes 9, você tem que fazer 5 mais 5 mais 5, 9 vezes de cabeça. Parece uma coisa tão impossível. Para pensar. Multiplicação não é uma coisa simples para quem está acostumado com a adição. E hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo para a gente, né? Já fica automático. Fica automático. Qualquer matéria pode ficar automática. É só você usar a técnica de repetição. Aí tem um outro problema. Porque para você repetir e fixar a matéria, você tem que fazer exercícios fáceis, entendeu? E repetitivos. Não é exercícios iguais, não. E você não acha isso em qualquer lugar. Se você pegar o livro do Stuart, é tudo misturado. Não vai ter só a regra do produto. Vai ter umas 20 regras misturadas lá. Você vai pegar as listas do professor, as aulas do professor, é tudo misturado. Então, você tem que pegar uma regrinha top, uma lista personalizada para você aprender, para você fixar a matéria. E isso aqui parece que é simples, mas você não acha em qualquer lugar, velho. Essa listinha de repetição. Porque normalmente eles passam tudo misturado. São mais de 30 regras derivadas. Aí normalmente as listas envolvem as 30 regras. Não tem uma lista só de regra do produto. É ou não é? É isso, né? Não. Essas dicas aqui te ajudaram? Fala sério. Vixe, já tá uma clareada, já tá melhorando. E essa daqui? Não, você passou no cálculo 1, no EAD, não foi? Foi. Como é que foi esse negócio aí? Me conta. Matéria lá, né, pesada, a primeira vez que vê cálculo já é susto, né? Aí vem a prova. Aí tem jeito, né? Tem que fazer com a galera. Você fez a prova com a galera, né? Fez a prova em grupo. Foi em grupo. Aposto que você usou o Google também. Também. Pegar as fórmulas ali. Google. No EAD, muita gente passa sem saber a matéria. Isso é muito comum. Se você passou em cálculo 1 sem saber a matéria, você vai chegar lá no cálculo 2, você acha que o professor vai revisar o cálculo 1? Mas não vai mesmo. Entendeu? Nunca. E o problema é que, provavelmente, o seu cálculo 2, você vai começar agora. Você já começou, né? Sim. O seu cálculo 2 vou começar agora, semana que vem. É presencial? Presencial. Então você vai ter 2 matérias para estudar. Não é só o cálculo 2, não. Você vai ter que estudar tudo no cálculo 1 para você entender. Aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a explicar, você não vai entender nem o que ele está falando, porque você não sabe o cálculo 1. Ele vai começar a escrever uns negócios lá, você não vai saber nem o que é aquilo. Aí vira uma bola de neve. Você vai ficar com vergonha de perguntar, porque não estou entendendo nem o cara está escrevendo. Como é Coisa simples do cálculo 1. E assim, normalmente os professores, eles não vão te explicar a parte básica. O professor, ele já assume que você sabe algumas coisas. Então não dá tempo de passar a matéria, não. Né? E os professores de faculdade também, não existe macete, né, velho? Não tem macete na faculdade. Não. É tudo demonstrado. É tudo formal, no livro, é uma tradição, né? Você está na faculdade. É por isso que a galera gosta das minhas aulas. Eu não passo tudo certinho, com demonstração e tal. Eu uso aquela linguagem mais da galera, porque eu fui aluno, né? Eu sei como é que funciona. Aí a galera normalmente consegue entender a minha linguagem nas aulas. Mas, você tem que tomar cuidado, hein? Não desiste, não, pô. Você vai desistir do curso de engenharia mecânica só por causa do cálculo 2? Não pode desistir, velho. Você tem que entender que a situação é essa, já começa a estudar desde o início, não deixa acumular, não. Sim.
Agora que o EAD está acabando, né? Essa pandemia acabou. Tá praticamente no Já final, acabou né? tudo. A prova é presencial, velho. Você tem tempo, né? Não tem consulta, tem que decorar a fórmula, tem que saber se pode usar calculadora ou não. E tem aquela pressão, né? Você está lá na questão 1 ainda, aí você olha para o relógio, meu Deus, faltam 20 minutos, não sai nem da questão 1. Às vezes você estudou o dia inteiro, mas não consegue fazer a prova. Não basta saber a matéria, né? Você tem que saber fazer rápido. Prova presencial é outro jogo. Você está com medo dessa prova presencial aí? Tô um pouco, hein? Uma pressãozinha, pô. Quais são os pré-requisitos para você entender o que eu vou te ensinar aqui hoje? Eu vou aprofundar muito na regra do produto aqui, tá? E você vai ter que saber qual é a definição de uma derivada. Toda derivada é um limite. É esse limite aqui, ó, um limite bem específico. É f de x mais h menos f de x em cima e h embaixo. Limite quando h tende a zero. Esse limite é famoso. É a definição de derivada. Todas as propriedades que você aprende vêm daqui. Entendeu? Aí, tem professor que não cobra só a regra do produto. Ele pode cair na prova como é que demonstra, de onde que isso veio. Ou então, às vezes, em sala mesmo, ele demonstra como é que chega nela. E ninguém entende nada. Porque às vezes ele passa correndo, ele já assume que você sabe um monte de coisa. Ele não pode ficar, 3 horas explicando isso aqui. Ele tem que passar rápido, porque tem um prazo para acabar a aula, é cronograma da faculdade. Então, essa derivada pela definição é um pesadelo de muito aluno. Você já passou por isso? Já. Tá? Eles já cobraram derivada da definição para você? Já tive. Na primeira prova de cálculo tive que fazer. Ó, galera que está querendo passar em cálculo aí, vocês têm que saber a derivada pela definição. Tá? Por mais que seja difícil, tem professor que cobra. Né? Então, não é tão difícil quanto parece. Porque eu vou explicar aqui. Olha só, nesse aplicativo eu tenho infinitas cores. Eu posso usar amarelo, rosa, verde. Então, eu vou fazer o máximo possível para ficar extremamente didático essa aula. E, José, se você não entender alguma coisa, você pode me interromper na hora. Tá? Que eu vou fazer essa aula aqui para todo mundo entender. Até quem nem sabe o que é derivada vai conseguir entender isso aqui. Esse é o objetivo. Então, não tem pressa, não tem nada. Então, beleza. O primeiro pré-requisito é conhecer a definição de derivada. Toda derivada é um limite. Agora, colocar em evidência. Isso aqui é uma matéria, né? Matemática básica. Se você tem uma soma com um fator comum, com um termo comum, você pode colocar um valor em evidência. Basicamente é o seguinte: se você multiplicar x com x, x ao quadrado. X com 1, x. Como está somando, você repete a soma. Ou seja, eu escrevi a mesma coisa, só que em um formato diferente. Isso se chama colocar em evidência. Você transforma uma soma numa multiplicação. É muito comum aparecer isso nas questões de cálculo, né? Porque às vezes você chega na resposta, mas você tem dificuldade na manipulação algébrica. Tem que chegar a transformar na resposta mais simples. Você já passou por isso? Já. Comecinho ali, foi meio complicado até pegar o ritmo. Essa aqui, ó, se você chegar lá no cálculo sem saber colocar em evidência, você não passa em cálculo. Não tem como. E assim, o professor passa aqui numa velocidade, do mesmo jeito que 6,17,42. Ele olha para isso aqui, ó, às vezes nem faz, ele faz de cabeça. Ele já pula o passo da evidência. Já vai continuando na matéria. Passa direto. Passa direto. Considerado básico. Agora, uma coisa mais básica ainda. Olha o que eu escrevi aqui, cara. f de x menos f de x é zero. Sério. Olha, o que eu estou escrevendo aqui? Pô, se você pegar 10 menos 10, dá zero. Olha o que eu estou escrevendo, cara. Porque eu sei que na hora que eu for explicar aquele limite, eu vou fazer um negócio desse aqui, só que você não vai entender. Só que agora que eu expliquei, que eu te lembrei, ó, 10 menos 10 dá zero. Se você pegar x menos x, dá quanto? Vai dar zero. Tá? É uma propriedade da subtração. Agora, pensa comigo. Isso aqui todo mundo sabe. Né? Nossa, não acredito que você está falando isso para mim. É lógico que eu sei, não sou tão burro assim, não. Mas olha só. Uma coisa que muita gente esquece, você tem assim, ó, tipo, seno de x. Eu posso muito bem pegar o seno de x, somar com x e depois subtrair de x. Olha lá.
Eu mudei a função? Eu mudei a função? É a mesma função, né? Porque eu estou somando com zero. E somar com zero não faz diferença. Então, é uma das formas de manipular. Somar com zero. Só que eu posso somar com zero de infinitas formas. Eu posso escrever ali, eu tenho seno de x mais x ao quadrado menos x ao quadrado. É a mesma coisa. Então, essa é uma técnica de manipulação. Você somar uma função com zero. Tá? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Você vai lembrar dessa regra aí. E, quando você tem o limite de uma constante, a resposta é a própria constante. Isso aqui trava. Porque, olha só, quem é a variável? Não é o h que está tendendo a zero? Então, a variável é h. O x é uma constante. Entendeu? Se aqui fosse h, aí não ia dar h não, entendeu? Aí a resposta é outra. Estou te falando que a variável é h. Se tiver qualquer coisa aqui que não é h, é uma constante. E a resposta desse limite é a própria constante. Entendeu? Se tivesse, sei lá, por exemplo, se aparecer um t aqui, qual é a resposta? T. Porque a variável é h. O t é número. O t é constante. Se tiver aqui, sei lá, um 20, tem h? Não tem h, então a resposta é 20. Limite de uma constante é a própria constante. E para você identificar a constante, é só olhar aqui a tendência do limite. Fechou? Coloquei 4 pré-requisitos aqui. Esse aqui foi até sacanagem, né? Não acredito que eu estou explicando isso aqui para você, que um número menos um número dá zero. Dá zero. Você vai ver que essa técnica aqui vai salvar a nossa vida no exercício. Por mais simples que ela seja, você vai ver o que eu vou fazer com ela. A regra do produto. Eu vou falar que a função h de x pode usar qualquer letra, tá? Eu estou dando um exemplo aqui. A função h de x é o produto entre a função f e a função g. Aí, se eu quiser derivar a função h, aí a gente já sabe, né? Derivo o primeiro vezes o segundo. Derivo o segundo vezes o primeiro. Apliquei a regra do produto. Mas por que isso acontece? Por quê? A gente vai ter que usar o limite. A gente vai ter que jogar o h de x dentro desse limite para você entender de onde que veio essa regra do produto, entendeu? Sim. O limite é só você pegar x mais h menos x sobre h. Entendeu? Você pega a função com x mais h, menos a função só com x e divide por h, com h tendendo a zero. É basicamente isso. Só que, como é que esse negócio vai virar? Derivado primeiro vezes segundo, mas derivado segundo vezes primeiro, né? Doideira isso aqui, né? Não é tão óbvio. Aí é o seguinte, vou fazer com muita calma aqui. Olha. Quem é o h de x? O h de x é f vezes g, não é? F vezes g. É o f de x vezes o g de x. Quem é h de x mais h? Esse h ficou estranho, né? O h ficou confundindo com esse... Vou mudar o nome da função aqui, só para ficar mais didático. Vou chamar essa função de p. Pronto. É o p de x e o p' de x. É a mesma coisa, tá? Só que agora eu chamei a função de p. Pronto. Só para não confundir com aquele h ali. Você pode usar qualquer letra, né? Então, o que custa tirar aquele h ali? Muito professor, em vez de usar h, usa ΔX. Você já viu isso? ΔX, já vi. Mano, aí o que acontece? Você vai fazer o ΔX vezes x, aí vira ΔX ao quadrado. Entendeu? Você trava demais. Se você pode usar qualquer letra, vamos facilitar a vida dos alunos aí, né? Facilita. O H é o ΔX, tá? Aí quem é o P de x mais h? É só aonde tem x, você vai colocar x mais h, entendeu? Sim. Vai ficar f de x mais h vezes o g de x mais h. Então, o P de x mais h vai ser f de x mais h vezes o g de x mais h. Beleza? Sim. Por que eu estou calculando isso? Olha, P de x.
Tá aqui, ó. Eu vou substituir. Quem é o P de x mais h? Tá aqui, ó. Eu vou substituir. Entendeu? Tô fazendo passo a passo. Agora a gente vai jogar esses termos lá no numerador. Vamos lá. Eu tenho o limite, quando h tende a zero, de uma fração. O numerador dessa fração, olha lá, é o que está em rosa, né? F de x mais h vezes g de x mais h. Tudo bem? Só substituir. Depois vem um menos. Menos o que? O P de x. Ó. O P de x é F vezes G. Então, olha essa função aqui, cara. Você pega isso aqui, duplica e cola. Isso aqui a gente ganha um tempo. Cara. É absurdo o tempo que a gente ganha nesse aplicativo. E depois divide todo mundo por H. Entendeu? Entendi. Eu só substituí o que está no numerador do limite. Só isso. Beleza. Agora a gente tem que transformar esse negócio, velho, em derivado do primeiro vezes segundo, mais derivado do segundo vezes primeiro. Tá longe, né? Você não consegue nem enxergar. Não. É doideira isso aqui. Seguinte. Concorda comigo que eu posso subtrair e depois somar pela mesma coisa? É aquela técnica lá do somar com 10 e subtrair com 10. Se você subtrai e soma o mesmo valor, você não muda o resultado. Olha só. Se eu subtrair 10, depois somar 10, é a mesma coisa de somar com 0. Entendeu? Se você soma x e subtrai o x, você está somando 0. Faz diferença. Então, essa questão é muito louca. Véio. Aí, a gente tem que ficar brincando com ela aqui para tentar transformar ela num negócio mais fácil. A gente pode, sei lá, vamos colocar um mais x menos x aqui? Não está errado. Eu posso pôr mais x menos x? Entendeu? Eu estou somando com 0. Não mudou o valor. O que você não pode fazer é somar com x. Aí você mudou tudo. Você está inventando coisa. Mas quando você soma com 0, não está errado. Então, é aquela regrinha, aquele pré-requisito que eu passei para você, lembra? Aí, o que você vai somar e vai subtrair nesse limite que vai fazer você enxergar as coisas? Tipo assim, eu não espero que você seja um gênio da matemática e você descubra qual o valor que você vai somar e subtrair ali. A ideia é você ver esse exercício resolvido e depois que você entender, você tenta reproduzir, você tenta fazer de novo. Sacou? Depois de tentar um monte de coisa, esse é o termo aqui, ó. Até coloquei aqui em cima. Se você subtrair por esse termo e depois somar por esse termo, a gente vai conseguir resolver o exercício. E agora imagina a quantidade de tentativas que a gente põe ali para você chegar que essa é a melhor manipulação que você pode fazer, né? Então, assim, o objetivo não é você ficar testando, não é descobrir a regra. Alguém já fez isso. Né? Vamos lá. Tá vendo esse termo? F de x mais h vezes g de x. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair f de x mais h vezes o g de x. E você vai entender por quê, tá? Isso aqui não é aleatório, não foi sorte, não. Você vai entender por quê. Eu vou subtrair por esse termo e depois eu vou somar o mesmo termo. Ou seja, o que você está fazendo? Você está fazendo nada. Você está somando por 0. Então não está errado. Tá? É isso que eu vou fazer nesse limite aqui. Olha. Lá no numerador, eu vou subtrair e depois somar. Ou somar e subtrair, né? Não faz a ordem. Então, não vai alterar em nada. Então, olha só. Que doideira. Como é que o cara ia pensar nisso, né? O cara que pensou nisso deve ter treinado bastante. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Pronto. Eu vou colocar esse termo no numerador desse limite. Opa. Vamos duplicar. Aí. Olha que doideira. Esse aplicativo é muito bom, velho. Olha, sério, se a gente tivesse numa aula presencial, só para eu escrever isso aqui tudo de novo, acho que ia ficar mais uns 15 minutos. E provavelmente eu ia ter que apagar o quadro também. Olha, você concorda comigo que se eu fizer essa loucura aqui,
Você concorda comigo que não mudou a função? Você está somando com zero. Não, tá. Você subtraiu, depois somou a mesma coisa. Então, é uma técnica de manipulação que muita gente esquece. Por isso que eu coloquei daqui pré-requisito lá, uma função menos a outra dá zero. Tá? Aí é o seguinte. Quando você tem, tipo, 2 menos 5, você pode escrever menos 5 mais 2, não pode? É a mesma coisa. Então, agora, eu estou indo muito devagar. Sabe por quê? Porque eu não estou com pressa. Eu não tenho que terminar a aula porque vai bater o sinal da faculdade. Entendeu? Essa é a nossa vantagem aqui. Eu posso ficar aqui 3 horas fazendo esse exercício. Porque o meu objetivo não é terminar a aula o mais rápido possível para ir para casa. Entendeu? Eu quero fazer de tudo para a galera entender isso. Então, eu vou só trocar esses 2 caras de lugar. Aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Ó. Vou colocar esse cara aqui. Esse cara aqui. E, por último, vou colocar esse. Por quê? Porque vai ficar mais fácil você enxergar o que eu vou fazer. Tá? Mas você concorda comigo que isso não muda o valor? Eu não estou alterando o resultado. Sim? Você acha que o seu professor vai resolver desse jeito na hora da faculdade? Com esse tanto de cor aqui. Olha só, estou usando 3 cores, com marca-texto. Que isso, velho? Qualquer pessoa consegue aprender assim. Na hora lá, cara, ele já teria acabado o exercício. Todas essas 3 linhas que eu pus aqui, ó, ele ia pular tudo. Ele já vai assumir que eu sei que é óbvio e já vai direto. É sempre assim. Ó, vamos com muita calma. Olha o que vai acontecer aqui. Lembra que eu falei sobre colocar em evidência? Vou colocar um marca-texto. Olha aqui. Você concorda que f de x mais h e f de x mais h é um termo comum nos dois? Sim. É um termo comum, não é? Eu posso colocar ele em evidência. Evidência. Dá para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, só que eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa. Vamos bem devagar. Eu vou colocar esse termo em evidência, ou seja, ele vai sumir. Ele não vai aparecer aqui mais. Ó, removi esse termo. Ele vai ficar para fora. Ó, f de x mais h, que multiplica... O que sobrou? O g de x mais h, não é? G de x mais h. Menos g de x. Concorda? Sim. Que é o que está sobrando. É só você olhar lá para cima. A parte que eu coloquei em rosa, eu coloquei em evidência. Aqui, ó. Essa parte eu coloquei em evidência. Aí vai sobrar o quê? O G menos quem tiver com dúvida em evidência. Se você multiplicar F com G, vai dar F com G. Se você multiplicar F com G, F com G é a mesma coisa. Eu não estou mudando a função. É exatamente a mesma sentença. Tranquilo? Tranquilo. Foi por isso que a gente subtraiu por esse termo, só para colocar em evidência. Sacou? Foi planejado. Esse era o objetivo por trás. Tá? Só que olha que legal. A gente também vai conseguir colocar em evidência do outro lado. Olha aqui. Tá vendo que... Só que do outro lado, quem que você vai pôr em evidência? O G. Você tem G aqui e tem G aqui. Olha. Então, é por isso que a gente colocou f de x mais h vezes g dos dois lados, entendeu? Somou e subtraiu. Que a gente vai conseguir colocar 2 coisas em evidência. Esse é o objetivo por trás, tá? Não foi aleatório. Ah, vou pegar f vezes g. Entendeu? Beleza. Aí eu vou copiar de novo, com muita calma, colocando aquela parte que eu marquei ali em evidência. Aí essa parte que eu pus em evidência, ela vai sumir, né? O g de x vai sumir. E ele vai ficar multiplicando todo mundo. Então vai ficar mais g de x, que multiplica... O que sobrou lá dentro? Olha lá. F de x mais menos h. F. F de x mais H menos F. O G saiu. Eu coloquei o G em evidência. Ficou claro isso aqui? Ficou. Cara, eu tô mastigando a resolução para você. Fala sério. Que isso, mano. Tá muito legal. Cara, você tá vendo o tanto de cor que eu tô colocando aqui? Olha isso. Com marca-texto, entendeu? Isso aqui seria impossível numa aula presencial. Na aula presencial você tem um limite de 4 cores, né?
E acabou o quadro, apaga tudo. Aí tem que esperar o aluno copiar. Meu Deus, isso aqui é o futuro. Tem comparação. Não. Beleza. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente já está quase na resposta, tá? Você pode não estar enxergando ainda, mas está muito perto. A, mas quando você faz isso aqui, olha, A sobre B mais C sobre B é uma soma de fração, não é? Sim. Só que quando o denominador é o mesmo, o que você faz? Você soma os numeradores. Não, sério? Sério? Que você está falando sobre soma de fração? É a matemática básica da básica, né? Sei lá, quando que a gente aprende isso? Aí, vamos por um exemplo. Ó. Se você tem 2/3 mais 5/3, você mantém o denominador, 5 mais 2 dá 7. Pronto. Isso aqui todo mundo sabe. Agora, quando você faz o contrário, aí ninguém entende. Quando você tem uma soma no numerador, se aparecer uma soma no numerador, você pode fazer o quê? A sobre B mais C sobre B. Não pode? É a mesma coisa. Se você tem uma soma aqui, ó, 2 mais 5 sobre 3, eu posso escrever, pô. 2 sobre 3 mais 5 sobre 3. A ida, todo mundo conhece. A volta, aí tem que pensar, né? Aí todo mundo não está entendendo. O que está acontecendo aqui? Nunca vi isso. Então, é muito comum as pessoas saberem a ida e esquecerem que a volta é um tipo de manipulação que a gente usa toda hora. E melhor ainda, todo mundo faz direto. Tá? O professor não vai explicar, não vai relembrar para você o que é soma de fração. Então, ó, presta atenção, se você quer passar em cálculo, você tem que saber a matemática básica. Você tem que saber que soma com o mesmo denominador é só somar os numeradores. E a volta também é verdade. Ou seja, o que eu estou te falando aqui? Se você tem uma soma no numerador, eu posso separar em duas frações. Tá? Separa assim, ó, x mais y sobre 10. Isso aqui é x sobre 10 mais y sobre 10. Faz sentido ou não? Faz. Soma no denominador não pode separar, não. Pelo amor de Deus. Começa a inventar, não. É soma no numerador, você separa com o mesmo denominador. Eu estou fazendo o contrário daquela regra. Beleza. Agora, olha para isso daqui. Tá vendo que tem um mais enorme aqui no meio do negócio? Ó, eu vou separar esse trem em duas frações. A primeira fração vai ter isso aqui com o mesmo denominador. E a segunda? Esse termo aqui com o mesmo denominador. Aí vai virar duas frações. Entendeu a propriedade que eu estou usando? Entendi. E eu não vou escrever tudo de novo. Olha que lindo isso aqui. Pá, duplicou. É muito... Cara, isso aqui não tem preço. Sério. Olha isso aqui. Fala sério. Se a gente tivesse fazendo isso aqui, velho, numa aula presencial, a gente acabou de ganhar uns 5 minutos de conta. Só nessa parte que eu fiz aqui. Fala sério. Bom demais, né? A aula rende muito mais, cara. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei o exercício em duas frações. Você entendeu por que eu posso fazer isso? Soma no numerador, transforma em soma de duas frações com o mesmo denominador. É a mesma coisa. Tranquilo? Por enquanto tá. Beleza. Eu vou duplicar, eu vou escrever de novo só porque a gente pulou de página, tá? Mas eu não fiz nada demais aqui. É tipo assim, ó, eu apaguei o quadro. Só que em vez de copiar tudo de novo, eu copiei e colei aqui o resultado. Aí agora eu vou fazer mais uma coisa que ninguém entende, tá? Mas eu vou explicar que é uma coisa muito óbvia. Presta atenção. Se você tem 2 vezes 5 dividido por 3, é a mesma coisa de 2 vezes 5/3. Você concorda comigo? De onde que veio isso? Porque quando você multiplica duas frações, ó, 2 vezes 1 vezes 5/3, é só você multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Entendeu? Quando está multiplicando, você pode tirar o que multiplica no numerador e multiplicar a fração inteira. É muito comum você fazer isso. Tipo, você não precisa escrever assim, mas você tem que entender que é uma outra opção. É uma outra forma de enxergar. Então, ó, um outro exemplo. Xy sobre 10. Eu posso escrever como x vezes y sobre 10. Ou então y vezes x sobre 10.
Tem várias formas, é tudo a mesma coisa. Beleza? Tem que saber as propriedades de fração. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Eu sei que isso é fácil, tá? Mas o professor, ele não vai nem lembrar isso aqui que eu sei. Ele já vai, pá, já pula uns 10 passos, e ainda mais do professor que dá aula há 20 anos, né? A mesma coisa. Para ele tudo é óbvio. Aí vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Tá vendo esse f de x mais h aqui? Ele não está multiplicando em cima? Eu vou tirar ele da fração. Eu só vou pôr ele do lado. Tá? E a mesma coisa com o g de x. Eu vou tirar e colocar ele multiplicando a fração. E pode ficar tranquilo, que eu não vou copiar isso aqui de novo. Olha isso aqui, velho. Isso aqui não tem preço. Meu Deus, eu nunca vou acostumar com isso. Já tem um bom tempo que eu uso esse aplicativo. E toda hora que eu faço isso, eu fico rindo, sozinho aqui. Nossa, eu já dei muita aula presencial, velho. Eu sei como é que é. Nossa, tem que ficar copiando o quadro de novo. Aí tem que esperar todo mundo copiar. Meu Deus do céu. Olha aí. Olha o que eu fiz. Eu só peguei o número que está multiplicando o numerador e passei ele multiplicando a fração inteira. Você entendeu o que eu fiz aqui? Eu não estou pulando nenhum passo, velho. Eu estou desenhando a resolução para você. Tranquilo, né? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Pega esse g de x. Oi? Tá tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. Vamos fazer a mesma ideia aqui. Vou pegar o g de x e vamos passar multiplicando a função inteira. Vai ficar assim. Tranquilo? Você entendeu isso? Entendi. Olha só. Vou aumentar só um pouquinho aqui para ficar melhor. Aí. Pronto. Isso aqui é uma coisa tão básica. Não custa nada mostrar que é assim. É porque, se você estiver no quadro também, dá tanto trabalho mostrar que isso aí é assim, que eu acho que eu ficaria com preguiça também, se estivesse no quadro. A gente está resolvendo um limite. Tá? E quando você tem limite de um produto com soma, com vezes, não é que nem derivada que aparece aquele tanto de coisa, não. Você pode fazer o limite de cada pedacinho. Entendeu? Você pode pegar o limite desse, vezes o limite desse, mais o limite desse, vezes o limite desse. O limite é a coisa mais óbvia do mundo. Porque quando você tem derivada de duas funções, né? Você não pode pegar a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo. Mas no limite pode. No limite é tudo simples. Então a gente pode pegar esse limite aí, ó. O que os professores fazem? Sai daqui e já resolve tudo direto. Como se isso fosse óbvio. Entendeu? Mas vamos com calma, olha só. Quando a gente está falando de limite, nós podemos pegar o limite de cada termo daquele ali. Ó. Vai ficar o limite. Qual que é o primeiro termo? F mais H, né? Isso. Pronto. Aí depois vem vezes. Vezes o limite. Qual que é o próximo termo? É esse aqui, né? Entendeu o que eu estou fazendo? Estou separando aquele limite ali. Eu vou separar aquele limite em 4 limites menores. Só isso. Vezes esse aqui. Depois vem mais, né? Ó, mais. Vamos lá. Limite. O próximo agora é G, né? G de x. E a gente vai finalizar com o limite daquele último termo ali. Ó. Agora é com vezes. Não vai caber nessa linha, hein? Olha isso aqui, velho. Olha a mágica. Ó. Pronto, agora cabe. Se fosse num quadro, eles ter copiado tudo de novo. Então fica na linha de baixo. Aí fica uma bagunça, né? Então, vezes esse termo aqui. Tranquilo? Tranquilo. Entendeu o que eu fiz? É uma propriedade famosa de limite. Quando você tem limite de qualquer operação, você pode fazer o limite de cada termo, de cada pedacinho. Pronto, você entendeu até aqui? Entendi. Ó, vou escrever de novo, só para mostrar que x mais 0 é igual a x. Olha que frescuragem, né? Gastei uma linha do caderno, que aqui é tudo digital, né? Então pronto. Tranquilo até aqui? Tranquilo. O que é isso aqui, cara? Aqui que vem a grande sacada. O exercício acaba por aqui.
Por quê? Você sabe o que é isso aqui? É exatamente a definição de derivada. X mais H menos X. Lembra? Que essa é a definição de derivada? Vou escrever aqui, ó. O que é o F' de X? É o F de X mais H menos o F de X sobre H. Dentro do limite. Só que agora a gente vai fazer o contrário. A gente tem um limite. Então a gente pode falar que isso aqui é a derivada. Isso que eu coloquei em roxo aí é a derivada de qual função? A função g, né? Roxa, a derivada. Isso. Então vai ficar f de x vezes a derivada da função g mais o g de x vezes esse termo aqui, ó. Que termo é esse? Olha bem para esse limite aí. O que é isso? Derivada de f de x. Ah, é a definição da derivada de f. Então vai ficar vezes f' de x. Meu Deus, você percebeu o que aconteceu aqui? Você percebeu aonde que a gente chegou? É a regra do produto. Você vai derivar o primeiro vezes o segundo, derivado do segundo vezes o primeiro. Daí que veio essa regra. Então, isso aqui, normalmente, muito professor demonstra isso aqui em sala. E alguns professores cobram essa demonstração na prova. Tá? E você percebeu? Ó, fala sério, não é tão difícil assim. Porque eu fui passo a passo. O problema é que quando os professores explicam isso aqui, você acha que ele resolve o exercício em 3 linhas. Mano. Porque para ele é tudo óbvio. Ele já assume que você sabe, mas fala sério. Ele já assume que você sabe que 10 menos 10 é 0. Então, para que ficar explicando que você pode somar e subtrair nessa paciência toda? Né? Na faculdade, não é tudo mastigado assim. Por isso que a galera trava. Tranquilo? Você conseguiu entender isso aqui? Fala sério. Entendi. Agora entendi certinho. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que pegar isso aqui e fazer de novo. Porque eu fazendo é fácil. Mas quando você começa a fazer, pode aparecer algumas dúvidas, entendeu? Agora, se você faz isso aqui uma vez, demorou? Faz 2. Na terceira, você está dando aula desse negócio. Limite quando o H tende a 0. Para você resolver um limite, é só você substituir o H por 0. É muito simples. Tá vendo aqui onde tem H? Ó, você vai escrever 0. Então, como que resolve esse primeiro limite aqui? Vai ficar o f de x mais 0. 0. Tudo bem? Vezes. Vamos copiar. Eu vou copiar esse limite aqui de novo. Pronto. Agora, eu vou resolver esse limite aqui também. Vou resolver os mais fáceis primeiro. Esse limite aqui, ó. Tem algum H? Tem H dentro desse limite? Não. Então, qual é a resposta? Lembra? O limite de uma constante é a própria constante. Então, vai ficar mais quanto? G de x. Pronto. Isso aqui vira a coisa mais fácil do mundo. Demorou? Demorou. Se você quer passar em cálculo, essa regra é importante demais. E eu acabei de provar para vocês que não é tão difícil assim. Se a definição dela não é tão difícil, a aplicação dela é mais fácil ainda, né? Porque você não vai precisar, nos exercícios, né, você não precisa fazer esse limite toda hora. Você já aplica direto a regra. Fechou? Olha, na prática, o que vai acontecer? Vai cair para você, ó, a derivada de seno vezes cosseno. Encontra para mim o f' de x. Qual que é a regra? Você deriva o primeiro. Né? Quando a gente deriva, eu vou colocar o linha, tá? Então, a gente vai derivar o primeiro. Vamos derivar o seno. Vezes o segundo. Sem derivar. O que eu colocar aqui em preto já faz parte da resposta. Você não precisa de mexer mais. Depois, você faz mais ou menos. É mais, né? Mais. Aí, a gente vai derivar o segundo. Isso. Quem é o segundo? Cosseno de x. Deriva o segundo, vezes o primeiro. Coloquei em preto, significa que você não precisa de mexer mais. Olha só.
Aí, como que calcula a derivada de seno? Como calcula a derivada de cosseno? Isso é outro problema, velho. Esse é outro problema, entendeu? Aqui eu não vou aprofundar como é que faz isso, não. Mas é uma regra, tá? A derivada de seno é menos cosseno. Não, é cosseno positivo. Menos cosseno. Cosseno positivo. Derivada de seno é cosseno positivo. Cosseno. Aí fica vezes cosseno de x, né? Cosseno de x. Mais a derivada de cosseno é menos seno. Menos seno. Menos seno de x. Vezes o seno de x. Seno de x. E a gente pode melhorar, né? Cosseno com cosseno, cosseno ao quadrado de x. Seno cosseno, seno ao quadrado de x. Essa é a resposta. Tem como melhorar ainda mais, só que eu acho que vai confundir vocês aí. Porque esse aqui é o famoso cosseno de 2x, né? É. Sabia que isso aí é cosseno de 2x? Cosseno do arco duplo vai dar a mesma cosseno coisa. ao quadrado menos seno ao quadrado. É uma regra de trigonometria, mas não vou aprofundar nisso, não. Vou deixar a resposta assim. Aí, olha só. Qual é a resposta? Qual é a derivada de seno vezes cosseno? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Entendeu? Entendi. Aí, usando uma regra de trigonometria, você pode falar que isso também é o cosseno de 2x. Só que isso aqui é só um bônus, tá? Tem professor que cobra, aí tem que aprofundar em trigonometria. Mas assim, qual que é o foco da aula de hoje? Não é ficar derivando seno e cosseno, tá? O foco da aula de hoje é você montar essa estrutura aqui, ó. Você tem um produto, você nunca mais vai fazer derivado de seno vezes derivado de cosseno. Pelo amor de Deus. Se você quer passar em cálculo, não faça isso nunca mais, tá? Quem faz isso aqui, o professor nem considera o que você fez, é zero na hora. Tem que usar a regra do produto, é uma das regras mais famosas do cálculo. Fechou? Vamos fazer um resuminho aqui de tudo que a gente viu. Eu passei para você o que é a regra do produto, né? Toma muito cuidado, porque todo mundo erra isso aqui. Deriva o primeiro vezes derivado do segundo. Não cometa esse erro. Para que serve a regra do produto? Você aplica ela no cálculo 1, no 2, no 3, no 4, reta tangente, ponto máximo, ponto mínimo. Você usa isso toda hora. Quem quer passar em cálculo tem que saber a regra do produto. E não é só saber. Tem que fazer rápido. Senão não dá tempo de fazer a prova. Tá? Isso aqui é considerado matéria base. E quais são as maiores dificuldades que a gente comentou aqui? Né? A matéria é grande demais. A matéria é difícil demais. Passar algumas técnicas aí para você resolver esses problemas. E tem mais um problema grave, cara, que está acontecendo com a população inteira aí, né? A galera tá chegando no cálculo 1 depois de ficar 2 anos fazendo ensino médio todo no EAD, fazendo prova no Google, chega lá sem saber nada. Antes da pandemia, o cálculo já era difícil, tá? Agora que o pessoal chega, você nem saber o que é X, aonde é que está o Y, onde é que está o X, vira uma missão impossível. Você fez aí o cálculo 1 no EAD, né? Então, imagina, cara, as coisas... Cara, nós estamos falando de cálculo 1. No cálculo 2, só para você ter uma ideia, é tudo em 3 dimensões, velho. Você não vê isso na faculdade, no ensino médio. Você tem, tipo assim, você estudou parábola, não estudou? Você estudou parábola. Aí, lá no cálculo 2, não vai ser uma parábola, não. Vai ser um túnel. O negócio fica em 3D. Você conseguiu enxergar o túnel? Tipo uma rampa de skate? Sim. Aí você vai derivar, integrar, calcular o limite, fazer a regra do produto, só que com... Isso chama cilindro parabólico. Só para você ter uma ideia. Aí, quando tiver nesse nível, lá no cálculo 2, você acha que o professor vai parar para te ensinar a regra do produto? Claro que não. Entendeu? É considerado matéria base. E a gente, aqui, ó, passei alguns pré-requisitos aqui, cara, que você até riu da minha cara, né? Pô, eu tô falando que um número menos um número é zero. Né? Uma coisa tão base que foi a parte mais importante, né, desse exercício aqui, que não é um exercício fácil. Não é? É um exercício que trava muita gente. E eu te mostrei como que a parte básica é importante. Uma regrinha de subtração simples fez toda a diferença no exercício. E eu provei para você por que a regra do produto é assim, derivado do primeiro vezes segundo,
derivada de segundo vezes primeiro, somando. Você entendeu esse exercício? Fala sério. Tranquilo, não é? Eu fiz passo a passo, cara. Tem tanta cor aqui que, nossa, o olho até dói. É muita cor. Eu fiz passo, eu mastiguei o exercício todo para você. Agora tem que pegar isso aqui e fazer de novo, para você treinar. E ainda no final a gente fez mais um exemplo, né? Porque tem professor que cobra demonstração, tem professor que cobra aplicação, ainda vai ter professor que vai te dar um texto de 10 linhas, aí você tem que interpretar e você vai usar o produto para depois usar. São 3, né? São 3 formas diferentes de cobrar a matéria. Enfim, fechou. Você curtiu essa aula? Fala sério. Você curtiu? Nossa, clareou tudo. Ah, bacana demais. Você aprendeu uma coisa nova aqui ou você já sabia tudo? Não, tudo não. Tinha noção só, agora sim. Ah, bacana. Valeu por você ter trago esse tópico, cara, da regra do produto, porque esse vídeo aqui vai ajudar muito o aluno. Nossa Senhora! Se você soubesse o tanto de aluno que fica fazendo derivado primeiro vezes derivado segundo, toma pau só por causa disso. E assim, você quer passar em cálculo? Você quer passar lá no cálculo 2? Você tem interesse em passar em cálculo 2? Presta atenção. Só essa aula é suficiente para você passar em cálculo? Não. Lógico que não. Tem muita, mas tem muita coisa a mais que não tem como a gente passar numa aula só. Por exemplo, como que você deriva isso aqui? Não é produto. Isso é um quociente. Aí o que todo mundo faz? Ah, eu vou derivar o de cima e vou dividir para derivar o de baixo. Isso, parabéns. 0. Tomou 0. Tá? Tem uma regra para fazer isso. Uma outra coisa que trava muita gente, ó. Você aprendeu a regra do produto, né? Mas e se aparecer 3 produtos? Se aparecer 4, tipo, E elevado a x, vezes seno de x, vezes x elevado a 10, vezes o ln de x. Como é que deriva isso aqui? Eu te mostrei a regra do produto, né? Para 2 funções. E se tiver mais de um produto? Você usa a mesma regra, só que começa a ficar mais divertido. Enfim, é o que eu falei. Você tem que dominar a regra do produto. Aprendeu? Aumenta o nível, velho. Não fica na zona de conforto, não. Você tem que fazer coisa mais complicada. E assim, tem várias outras regras, né? Tem a regra do expoente, a regra do quociente, tem a famosa regra da cadeia. Isso aqui é o terror de todo mundo, cara. Regra da cadeia. Falando em regra da cadeia, tá todo mundo sai correndo. Tem pesadelo com essa regra. É ou não é? Os professores passam essa regra, cara, com... Cara, parece que é uma coisa insana. Eu tô te falando, a regra da cadeia é a mais fácil de todas as regras da derivada. É a mais... Juro pra você, velho. Quando você faz muito exercício e enxerga o padrão, é a regra mais fácil. Porque é muito mais difícil você saber todas as outras regras do que aprender a usar a regra da cadeia. Ela é a mais fácil, tá? Só que, do jeito que os professores passam na sala, aí dá vontade de sair correndo mesmo. Olha só, tem derivada implícita, que é quando tem x e y misturado. Entendeu? Imagina, olha isso aqui. Como você deriva isso aqui? Ó? Seno de x vezes y, mais o ln de y, e tudo isso é igual a y elevado a 10. Como é que deriva isso? Tem produto. Tá vendo? Só que é x e y misturado. Aí é uma outra técnica para derivar. Entendeu? Integração por partes. Você sabe o que é integração por partes? É a regra do produto ao contrário. Imagina, é tudo que a gente fez nessa aula ao contrário. Aí você chega na integração por partes. É uma outra matéria também que a galera trava. Derivado de função trigonométrica. Então, por exemplo, você não ouviu falar de seno? Seno, cosseno e tangente, essas são as principais, né? Você já ouviu falar de secante, cossecante e cotangente? Você já ouviu falar disso aqui? Já? Olha, 80% dos alunos nunca ouviram falar dessas 3. Tá? Aí já chega na faculdade, o cara já vai fazer derivada de secante, derivada de cotangente, e você chega lá e não sabe nem o que é isso. Entendeu? Aí todo mundo trava. Enfim, falei vários tópicos aqui. A galera que está assistindo o vídeo aí, coloca nos comentários quais desses tópicos você quer que eu faça um vídeo só dele. Morou? Aí, o tema que tiver mais comentário, eu seleciono para fazer um vídeo só disso. Qual desses temas você tem mais interesse de ver,
José, qual desses tem o Íon. íon? Eu acho que o íon na integração por par, não, na derivação implícita ou regra da cadeia. Derivação implícita e regra da cadeia. Bacana, bacana. Escolheu bem.